Era fim de tarde em um dos bairros mais movimentados do Rio de Janeiro. O céu alaranjado refletia nos prédios altos, enquanto o barulho dos carros misturava-se ao murmúrio das pessoas apressadas nas calçadas. Lady Gaga estava no Brasil para uma série de compromissos especiais, reuniões com ONGs, entrevistas e uma participação surpresa em um festival beneficente. Mas naquela tarde, ela só queria um pouco de sossego. Pediu a seu motorista para dar uma volta tranquila pela cidade antes de retornar ao hotel. O carro deslizava devagar pelas ruas, com os vidros escuros protegendo sua identidade, enquanto Gaga observava o mundo lá fora em silêncio, sempre em busca de inspiração, sempre atenta às histórias que ninguém nota. Foi então que, ao parar em um sinal de trânsito, algo inesperado capturou sua atenção. Do outro lado da rua, um menino franzino de não mais que 9 ou 10 anos sentava-se em um pedaço de papelão ao lado de duas meninas menores, provavelmente suas irmãs. Os três pareciam famintos, mas o que partiu o coração de Gaga foi o gesto que presenciou. O menino segurava um pequeno pacote de biscoitos e, sem hesitar, repartiu entre as irmãs, deixando para si apenas as migalhas. Ele sorria, apesar da fome. Um sorriso puro, protetor, como se dissesse: enquanto elas estiverem bem, eu estou bem. Aquilo atingiu Lady Gaga como um soco no peito. Lady Gaga não conseguiu desviar o olhar. Pediu imediatamente ao motorista que estacionasse em uma rua próxima. Ainda disfarçada, com óculos escuros e um boné cobrindo parte do rosto, ela desceu do carro e caminhou em direção ao trio. Seus passos eram lentos, quase temerosos, como se não quisesse assustá-los. À medida que se aproximava, pôde notar melhor a situação. As roupas estavam rasgadas, os pés descalços e os olhos das crianças, mesmo alegres, carregavam o peso de uma vida dura. O menino, ao vê-la, ficou desconfiado. Mas quando ela se agachou ao lado deles e sorriu, ele relaxou. Gaga perguntou seus nomes. Ele se chamava Felipe e as irmãs, Clara e Sofia. É só a gente agora, moça, disse ele, com uma maturidade que não combinava com a idade. Ela respirou fundo, tentando conter a emoção que se acumulava em seu peito. Tirou uma garrafinha de água da bolsa e entregou às meninas, que aceitaram com gratidão. Em seguida, ofereceu frutas e sanduíches que estavam em uma sacola que costumava carregar. As crianças comeram como se não vissem comida havia dias. Gaga permaneceu ali, sentada na calçada, conversando com eles como se fossem velhos amigos. Ela ouviu cada história, cada detalhe, com a atenção de quem sabe que pequenos encontros podem mudar destinos. Naquele instante, o mundo parou. Não existiam holofotes, nem fama, nem turnês. Apenas ela, 3 crianças e a compaixão que unia seus corações. Conforme a conversa fluía, Lady Gaga descobriu que Felipe tinha apenas 9 anos e era o responsável pelas irmãs desde que seus pais haviam morrido em um acidente. Eles viviam em um abrigo improvisado feito de tábuas e lonas, debaixo de um viaduto não muito longe dali. Felipe saía todos os dias em busca de comida e, às vezes, cantava nas ruas com uma voz surpreendentemente bonita que ele dizia ter aprendido ouvindo o rádio velho que um vizinho abandonou. Gaga ficou em silêncio por um instante, emocionada com a coragem daquele pequeno guerreiro. Aquela era a prova viva de que o amor verdadeiro não depende de dinheiro, idade ou circunstâncias. Era o tipo de amor que dava tudo de si, mesmo quando não se tem nada. Sentindo que não podia simplesmente ir embora, Gaga fez algo que jamais planejou ao sair de casa naquele dia. Tirou o celular do bolso e ligou para sua equipe. "Preciso que tragam roupas, alimentos e um médico agora", disse com firmeza. Ela então voltou sua atenção para Felipe. "Você gosta de cantar?" perguntou com um brilho nos olhos. Ele assentiu, tímido. Gaga sorriu. "Então, quero ouvir sua voz." Aquele menino, ainda hesitante, começou a cantar uma das músicas mais emocionantes da artista, Million Reasons. Sua voz era suave, mas cheia de sentimento. E ali, no meio da calçada, em plena luz do dia, Lady Gaga deixou as lágrimas caírem. Não de tristeza, mas de profunda admiração. A música ecoava pelas paredes dos prédios próximos, e logo uma pequena multidão começou a se formar ao redor. Pessoas que passavam diminuíam o passo, outras paravam completamente, encantadas com a cena inusitada.
Lady Gaga sentada na calçada, segurando a mão de um garotinho que cantava com o coração, enquanto duas meninas pequenas o olhavam com orgulho. Quando ele terminou, o silêncio foi seguido por uma chuva de aplausos. Gaga levantou-se, limpou as lágrimas dos olhos e, com um olhar firme, disse: "O mundo precisa ouvir essa voz." Ela tirou uma pulseira dourada do pulso e colocou no braço de Felipe. "Isso vai te lembrar que você é precioso e que sua história está só começando." Minutos depois, a equipe de Lady Gaga chegou. Roupas limpas, cobertores, uma refeição quente e um médico voluntário foram providenciados imediatamente. Felipe e suas irmãs foram levados para um hotel confortável, enquanto Gaga cuidava pessoalmente para que fossem assistidos por assistentes sociais e educadores. Ela entrou em contato com uma ONG que dava suporte a crianças em situação de vulnerabilidade e prometeu não apenas patrocinar os três irmãos, mas também criar um projeto voltado à arte e à música nas comunidades carentes do Brasil. A comoção na internet foi imediata. Vídeos do momento viralizaram, manchetes tomaram conta das redes sociais e milhões de pessoas ao redor do mundo se emocionaram com a história daquele menino que decidiu alimentar suas irmãs em vez de comer, e tocou o coração de uma estrela internacional. Nos dias que se seguiram, Felipe, suas irmãs e Lady Gaga tornaram-se símbolo de esperança para muitas famílias. Programas de TV convidaram o garoto para cantar, e ele foi recebido como um pequeno prodígio. Sempre humilde, ele dizia que só queria estudar e garantir que suas irmãs nunca mais passassem fome. Gaga manteve sua promessa. Criou uma fundação no Brasil voltada para o desenvolvimento artístico de crianças em situação de rua, batizada de Vozes Invisíveis, e Felipe foi o primeiro embaixador oficial. A história dele passou a ser contada em escolas, palestras e documentários, mas talvez o momento mais emocionante ainda estivesse por vir. Meses depois, durante um show beneficente organizado por Lady Gaga no Rio de Janeiro, Felipe foi chamado ao palco. Vestindo um terno azul que a própria cantora lhe presenteou, ele cantou a mesma música que havia interpretado naquele dia na calçada. Só que agora, diante de uma multidão emocionada e luzes que iluminavam seu rosto com brilho, não havia mais fome ou tristeza, só orgulho, esperança e futuro. E no fim da apresentação, Gaga o abraçou e declarou: "Felipe me lembrou do que a música realmente significa. É a alma falando através da dor e do amor." Depois do show, Felipe passou a ser procurado por produtores musicais e instituições de ensino artístico. Com o apoio de Lady Gaga, ele conseguiu uma bolsa integral em uma escola de música renomada no Rio de Janeiro. Suas irmãs também foram matriculadas em uma boa escola, com apoio psicológico e acompanhamento pedagógico. A vida da família deu uma guinada inesperada, da calçada para os palcos, da luta pela sobrevivência para o cultivo de sonhos. Gaga fazia questão de acompanhar de perto cada passo deles, como se fossem parte de sua própria família. E enquanto o mundo assistia a essa transformação inspiradora, as redes sociais explodiam com mensagens de apoio, vídeos emocionados e hashtags como Doce Milagre, Muro Felipe Guerreiro e do Gaga do Bem. Pessoas de todas as partes começaram a compartilhar suas próprias histórias, motivadas pela simplicidade e pela grandeza do gesto de Felipe. Ele não tinha se colocado em primeiro lugar, mesmo diante da fome, e isso comoveu profundamente a artista, a plateia, e agora milhões de pessoas ao redor do planeta. Alguns meses depois, Felipe foi convidado para participar de um programa de TV famoso, ao lado de Lady Gaga. Durante a entrevista, ao ser perguntado o que ele sentiu naquele dia em que decidiu dar o alimento para suas irmãs em vez de comer, ele respondeu com simplicidade: "Amor, só isso. Eu não sabia se a gente ia comer no dia seguinte, mas elas precisavam mais do que eu. E quando a gente ama, a gente divide." A plateia caiu em lágrimas e até mesmo o apresentador se emocionou. Gaga segurou a mão de Felipe durante todo o programa, visivelmente tocada. A história continuou a inspirar projetos sociais por todo o país. Gaga ajudou a fundar uma ONG em parceria com líderes comunitários locais, focada em educação, arte e alimentação para crianças em situação de vulnerabilidade. O projeto levou o nome de Irmãos do Coração
em homenagem ao gesto de Felipe. Mais do que caridade, Gaga queria plantar esperança e usou sua influência para abrir caminhos que antes pareciam impossíveis para muitos jovens como ele. Com o passar do tempo, Felipe e suas irmãs se adaptaram à nova vida. As meninas foram matriculadas em uma escola bilíngue e Felipe começou a estudar música em uma renomada academia artística do Rio, com bolsa integral. Gaga fez questão de acompanhar de perto cada etapa, ligando por vídeo sempre que podia, enviando cartas escritas à mão e até pedindo vídeos das apresentações escolares das crianças. Ela se tornara para eles uma espécie de anjo da guarda, presente, acolhedora e verdadeira. Certo dia, durante um festival de música infantil organizado pela ONG Irmãos do Coração, Felipe apresentou sua primeira composição autoral, uma canção inspirada na noite em que tudo mudou. A música falava sobre fome, amor e milagre, e ao final dedicou: para minhas irmãs e para a mulher que viu nosso valor quando o mundo não viu nada. Gaga estava na plateia, disfarçada entre os voluntários, e não conseguiu conter as lágrimas. Ela subiu ao palco, abraçou Felipe e disse no microfone: esse menino me ensinou mais do que qualquer palco no mundo. Depois daquele momento, a vida de Felipe e suas irmãs ganhou uma nova dimensão. As dificuldades não desapareceram da noite para o dia, mas o apoio de Lady Gaga abriu portas que antes pareciam inalcançáveis. Ela usou sua influência para conectar a família com instituições de apoio e oportunidades musicais. Felipe começou a receber convites para tocar em eventos, e suas irmãs participaram de programas culturais para crianças em situação de vulnerabilidade. Enquanto isso, Gaga continuava a apoiar a causa das crianças em situação de rua no Rio de Janeiro, usando sua plataforma para conscientizar o mundo sobre a realidade desses pequenos heróis anônimos. A história de Felipe e suas irmãs viralizou nas redes sociais, tocando o coração de milhares de pessoas e inspirando uma onda de solidariedade que ultrapassou fronteiras. Para Gaga, aquele encontro inesperado tinha se transformado em uma missão de vida: mostrar que amor e atenção podem transformar o destino de quem precisa. Com o passar dos meses, Felipe se tornou um símbolo de esperança para muitas crianças nas ruas do Rio de Janeiro. Através da música, ele expressava suas emoções e sonhos, e sua história motivava outros jovens a acreditarem que um futuro melhor era possível. As irmãs, antes tímidas e receosas, ganharam confiança e começaram a participar de pequenos corais comunitários, sempre com o irmão ao lado, conduzindo-os com seu violão velho que agora tinha um valor ainda maior. Lady Gaga, por sua vez, manteve contato constante com Felipe e sua família. Sempre que possível, organizava eventos beneficentes para arrecadar fundos para ajudar crianças em situação de vulnerabilidade. A conexão entre eles ia muito além da fama. Era uma verdadeira amizade construída no respeito, na solidariedade e no desejo genuíno de mudar vidas. Essa história provava que um simples gesto de amor pode romper barreiras e transformar realidades. Com o passar dos meses, Felipe se tornou um símbolo de esperança para muitas crianças nas ruas do Rio de Janeiro. Através da música, ele expressava suas emoções e sonhos, e sua história motivava outros jovens a acreditarem que um futuro melhor era possível. As irmãs, antes tímidas e receosas, ganharam confiança e começaram a participar de pequenos corais comunitários, sempre com o irmão ao lado, conduzindo-os com seu violão velho que agora tinha um valor ainda maior. Lady Gaga, por sua vez, manteve contato constante com Felipe e sua família. Sempre que possível, organizava eventos beneficentes para arrecadar fundos para ajudar crianças em situação de vulnerabilidade. A conexão entre eles ia muito além da fama. Era uma verdadeira amizade construída no respeito, na solidariedade e no desejo genuíno de mudar vidas. Essa história provava que um simples gesto de amor pode romper barreiras e transformar realidades. Mas o impacto dessa história não parou por aí. A mídia local, ao saber do envolvimento de Lady Gaga e do talento de Felipe, começou a dar espaço para contar a trajetória da família.
Reportagens, entrevistas e programas de rádio destacavam o poder da música como instrumento de mudança social. Felipe, que antes era apenas mais um garoto invisível na multidão, passou a ser convidado para eventos culturais importantes da cidade, levando sua mensagem de esperança para públicos cada vez maiores. No coração do Rio, em comunidades marcadas pela desigualdade, a história de Felipe ecoava como um farol, inspirando famílias a acreditarem que, mesmo nas condições mais adversas, a dignidade e o talento podem florescer. A transformação não era apenas econômica, mas também espiritual e emocional. Muitos pais passaram a incentivar seus filhos a buscar na arte uma saída para os desafios cotidianos, despertando sonhos antes esquecidos. Enquanto isso, Lady Gaga não media esforços para usar sua plataforma para dar voz a essas crianças. Em entrevistas internacionais, ela citava Felipe como exemplo do que pode ser conquistado quando oportunidades são dadas e quando alguém se importa de verdade. Sua fama, que poderia ser usada apenas para entretenimento, tornou-se um veículo de esperança e solidariedade. O violão velho que acompanhava Felipe em sua jornada foi restaurado com muito cuidado e carinho, simbolizando a renovação da vida daquela família. Cada corda afinada representava um sonho renovado, uma batalha vencida contra o abandono e o preconceito. O instrumento passou a ser um símbolo não só para eles, mas para toda a comunidade que acompanhava a história. Em um concerto especial promovido por Lady Gaga, Felipe subiu ao palco diante de uma plateia emocionada, com suas irmãs ao lado, e cantaram juntos com uma energia que parecia romper os limites do espaço. As câmeras capturaram o momento em que a estrela internacional abraçava aquele garoto simples, reconhecendo ali o verdadeiro valor da arte e da humanidade. Por fim, essa história foi mais que um encontro entre uma celebridade e um menino da rua. Foi um testemunho do poder da empatia e da generosidade, da capacidade de enxergar o próximo com olhos de amor e respeito. Lady Gaga e Felipe nos lembraram que, às vezes, o gesto mais simples, um sorriso, uma ajuda, uma canção, pode iniciar uma mudança que atravessa fronteiras e gera um impacto para toda uma vida. Gostou dessa história maluca? Então não perca tempo e clique no card aqui em cima para assistir a mais histórias exclusivas como essa. E se inscreva para não perder nenhuma novidade. Tem sempre algo novo esperando por você.